Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast. Se você é um amante de leitura como eu ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com convidada e muito especial, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-lo, obviamente, queria convidar todo mundo aí a seguir a gente aí nas redes, não deixe de assinar o sininho aqui no YouTube, para toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é escritor, jornalista e autor de Gambé, romance lançado pela Companhia das Letras em setembro de 2023. Seu romance de estreia, Desamparo, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2019. Diretor de conteúdo da GQ, foi doutorando em Literatura e Cultura na Freie Universität de Berlim, colunista do UOL, roteirista da Rede Globo e redator-chefe na Editora Abril. Também organizou a antologia Geração 2010, O Sertão é o Mundo, pela Editora Reformatório 2021. E, com a Enós, o livro Prato Firmeza, Guia Gastronômico das Quebradas de São Paulo, também finalista do Jabuti no ano de 2017. Bem-vindo aqui à Histórias Diversas, Fred de Giacomo. Obrigado, Custódio. Obrigado pelo convite. Salve, salve, pessoal que está aí assistindo, ouvindo. Eu não sei se está de dia, se está de noite ou de tarde para vocês. Mas, assim, estamos no ar, né? Estou feliz aqui para falar do que eu mais gosto, que eu mais amo, que é a literatura. Maravilhoso. Então, temos muitas coisas em comum aqui. Sim. Vai ser uma conversa super gostosa, que é o que a gente mais gosta de fazer também. Então, para a gente começar, conta aí como é que começou a história da leitura, da literatura, para a gente aquecer aqui um pouquinho o tema. Cara, assim, o meu editor, o Fernando Baldraia, da Companhia das Letras, ele fala, o Fred adora falar que ele é de Penápolis, né? Mas acho que para mim isso é uma coisa muito importante mesmo. Eu nasci e fui criado numa cidade que fica a 500 quilômetros de São Paulo, da capital, é quase Mato Grosso do Sul. É a cidade famosa pela Sabrina Sato, né? A penapolense mais famosa. E fora isso é cana-de-açúcar, igreja e música sertaneja. E eu cresci num bairro suburbano lá, chamado Vila São João, e eu acho que o que mudou minha vida foi meus pais serem professores. Uhum. Os dois professores de história, e eles investiam todo o dinheiro que eles ganhavam dando aula, porque a gente sabe que professores de ensino fundamental e médio não ganham super bem, mas eles gastavam em livros. Então, assim, eu acho que o grande privilégio da minha vida, assim, foi ter crescido numa casa que tinha muitos livros. Uhum. Né? Penápolis tem uma biblioteca municipal que eu frequentava, mas eu cresci rodeado. Então, assim, e meu pai era um cara um pouco mais introspectivo, a gente estava até falando antes do papo oficial sobre introspectivos e extrovertidos, que uma forma de me aproximar do meu pai, de conseguir ter um diálogo com ele, era puxar um assunto sobre livros. Então, assim, ele não falava te amo, mas me dava um livro ali Os Três Mosqueteiros. Aí eu li e conversava com ele sobre Três Mosqueteiros, Robin Hood. E aí eu fui me apaixonando por esses livros ali do começo da juventude. Com 7 anos eu li uma adaptação do Ilha do Tesouro, que foi muito importante para mim. Uhum. E comecei a fazer uns poeminhas também com 7 anos, brincar com palavras e tal. Eu era bem novo e eu era muito ruim de futebol. Isso também foi importante para minha formação como escritor e leitor, porque como eu não jogava futebol, jogava muito mal, e era uma cidade bem assim, eu falei, no interior, anos 80, viril, até os 10 anos eu estudei escola pública. Então, você não jogar futebol era muito ruim. Puta, eu comecei, o livro foi um jeito de escape, assim, sabe? Como falando pra mim mesmo. Não jogo futebol porque eu gosto de ler. E aí eu fui me apaixonando pelos livros e comecei também a querer brincar de escrever. E aí acho que uma coisa importante para finalizar esse começo assim, da paixão pelos livros, eu já estava ali, né, com esses livros mais de aventura, assim, o Falcão Maltês e tal. Quando eu tinha 13 anos, meu irmão e um amigo, a gente organizou um fanzine, que é uma revista independente, que chamava Afro Ciberdelia. A ideia era uma homenagem ao Chico Sainz, que tinha acabado de morrer. E a gente, era tudo impresso, fanzine, a gente recortava as coisas, os textos à mão, escrevia à mão, com máquina de escrever e tal. E a gente rodava pelo comércio local de Penápolis, pedindo patrocínio para loja de doce, loja de perfume, sei lá, comércio local mesmo, assim, de interior. Pra gente imprimir isso no Xerox, distribuir na escola e ali eu senti pela primeira vez
esse prazer de ser lido. Uhum. Uma coisa que eu estava escrevendo, as pessoas da minha escola estavam lendo também, da cidade estavam lendo, assim, a rádio local noticiou. E daí eu falei, porra, eu nem preciso jogar futebol para as pessoas me acharem legal, né? Então, foi a primeira vez que eu tive esse poder também de me comunicar com pessoas através da minha escrita, assim. Nossa, demais. Não, você trouxe uma memória para mim aqui também, que um pouco disso também, tipo, lembro que, sei lá, eu tava na 6ª série, 7ª série, e também liderei, construí um jornalzinho pra escola e tudo. Massa. E aí, né, a galera mais jovem não vai lembrar disso, mas a gente fazia aquele mimeógrafo que a gente rodava, escrevia cheiro de álcool, né? E depois cheia de álcool ia rodando todas as folhas e distribuía e tudo. E aí, nesse, a gente também colocava poemas de alunos que tinham escrito e tudo, e era muito legal, assim. E eu acho que é uma forma... Acho que ali também foi a primeira vez, assim, que eu me conectei mais também com o texto, com a palavra e tudo. Que legal, acho que você resgatou uma memória que pra mim estava um pouco mais esquecida, assim. E aí a gente começa a virar autor, né, nesse momento, ou jornalista também, que eu sou jornalista e escritor, né? Publicitário, no seu caso também, porque eu tenho o leitor e tenho o escritor, né? Acho que esse momento eu falei, putz, que legal, a gente poder se comunicar também através disso, assim. E aí, como desse ponto da literatura, você começou a desenhar essas coisas aí também muito cedo, já começar a escrever, mas quando que você decidiu que ia escrever um romance, escrever um livro, escrever coisas mais no âmbito mais profissional, assim? Tem um negócio engraçado, assim, que é bem pessoal, que é... Eu era uma criança, desde pequeno, muito existencialista, assim. Eu lembro quando eu descobri que... Meus pais não tinham religião. Quando eu descobri que a gente ia morrer, eu fiquei em choque, assim, sabe? E eles talvez nesse ponto eles não tenham tido muito tato, sabe? A gente morre e vira adubo de planta. Eu falei, porra, que merda, literalmente, né? Desculpa a palavra, mas assim, vou virar adubo de planta há 7 anos, assim. Aí não tem céu, não tem inferno. E eu lembro que meu pai me falou uma coisa assim, mas algumas pessoas sobrevivem pelas obras. Acho que isso aí já me deu uma neurose, de ficar assim, então se eu escrever, ou se eu... pintar, ou se fizer alguma coisa de mim fica. É claro que isso é uma coisa narcisista, mas eu era uma criança, 7 anos. As crianças de 7 anos são narcisistas, né? Mas eu acho que aí já tinha uma coisa assim de... então esses caras aí que meu pai gosta, Nietzsche, Marx, não sei o quê, eles ficaram nesses livrinhos, né? Tipo, alguma forma de se continuar. Acho que isso pra mim foi um momento que eu já pensei, então talvez eu deixar alguma coisa, muito, muito novo. E eu e meu irmão, a gente brincava de fazer jornalzinho, antes até desse fanzine, de fazer livro. Eu lembro que meu irmão desenhava uns livros quando tinha 7, 8 anos, fazia capa e tal. E... Seu irmão foi um grande influenciador também, pelo jeito, né? Cara, meu irmão, a gente é muito parceiro, assim. Ele é um ano mais novo só que eu, tem quase gêmeos, assim. Meus pais estavam animados, tendo 2 filhos seguidos. E ele, hoje em dia, é cineasta, então a gente trabalha junto. Que demais. A gente tem até um projeto de filme que a gente está procurando captação, que eu escrevi o roteiro junto com ele. Mas ele foi uma pessoa realmente muito importante, inclusive nessa cidade. Sim. Onde a gente era tão estranho, né? Penápolis, a gente era tão... É bom ter uma pessoa parecida com você, que era meu irmão. Totalmente. Então acho que ele foi uma companhia... Ele não jogava futebol. Ele jogava um pouco melhor que eu, mas era ruim também. Eu era o último a ser escolhido, ele era o penúltimo. Tá bom. Enfim, e aí eu acho que eu comecei a tentar entender como daria para escrever uma coisa maior do que só um poeminha de 6 linhas. Eu lembro que com 11 anos eu tentei a primeira vez, não consegui chegar até o fim. Aí com 15 eu tive uma outra ideia e não consegui. Aí quando eu estava no terceiro colegial eu escrevi uma primeira novelinha, assim. Mas eu já tinha essa coisa. Antes de querer ser jornalista, eu queria ser escritor. Eu acho que a vida inteira eu quis ser escritor, assim. Isso é uma coisa que, tipo... Eu não tenho a consciência no momento que eu falei, quero ser escritor. Para mim, escrever um livro em algum momento, me expressar por palavras, organizar meus pensamentos, até assim, sem pensar se ia dar certo ou não. Organizar meu pensamento através do texto, vem desde que eu me alfabetizei com 6 anos, sei lá, assim, sabe? Então é uma coisa que sempre teve presente assim, na minha vida. Demais. E como você tem conciliado assim, seu tempo, que a gente falou aqui na sua bio, né? Tanto coisa que você está fazendo, né? Tem o trabalho na GQ, é colunista do UOL, tanta coisa, tantos projetos, né? Que a gente está vendo aqui que você está envolvido, 2 filhos, tem o projeto de cinema agora com seu irmão. Sim. E tudo. Como você está conciliando tudo isso com a escrita? É difícil. Eu gostaria de dormir mais. Ou de escrever menos. Não, por escrever menos, acho que eu não consigo escrever menos, assim. Mas... ainda nessa toada, eu percebi, voltando um pouco ainda ao passado, né, não vou fugir da pergunta, mas eu queria ser escritor, mas eu percebi logo quando eu tinha 15, 16 anos, que eu ia ter que escolher uma faculdade,
que ser escritor não ia pagar minhas contas, né? E eu precisava, eu queria muito sair da minha cidade, assim, arrumar uma faculdade, um trampo que eu saísse da cidade. Meu pai falava, cara, você tem que passar direto numa universidade pública e sem fazer cursinho. Então, tipo, eu pensei, qual curso? Por isso que eu falo de várias coisas. Claro, por favor. Porque eu pensei, qual curso tem a ver com escrever? Letras, meus pais sempre falavam, faz tudo menos ser professor. O professor é muito ingrato, tal, a escola pública tá difícil, não sei o quê. Aí eu falei, cinema é muito arriscado, vou ser jornalista. Então eu sempre pensei que eu ia ter que arrumar um emprego, fazer a faculdade, ser jornalista e escrever quando desse. Então, eu já fui organizando minha vida, tipo, de noite. Às vezes as pessoas saíam, eu ficava escrevendo, sabe assim? Ou então, às vezes, eu voltava de um rolê e ia escrever. Eu sempre tentei organizar minha vida de um jeito que a literatura coubesse, né? E quando possível, em alguns momentos da minha vida, quando eu tive essa oportunidade, eu consegui dar um tempo de trabalhar e escrever um pouco. Por exemplo... Quando eu estava sendo roteirista do Conversa com o Bial, eu pedi demissão, eu fiquei um tempo sem trabalhar, né? Eu pedi demissão, ganhei o fundo de garantia, não tinha nenhum trabalho imediatamente, então eu fiquei uns 2, 3 meses sem trabalhar, e foi os 2, 3 meses que eu escrevi a maior parte do Desamparo, meu primeiro romance. Eu ia te perguntar isso. Então, assim, eu sou bem organizado. Acho que muitas pessoas me falam, Fred, como que faço? Eu quero muito escrever. Qual que é a fórmula? Cara, você tem que sentar a bunda e escrever. Isso é o mais difícil, assim. Antes de pensar... Mas eu não tenho nenhum contato com editora. Cara, antes de você ter contato com a editora, você pensar seu marketing, de como você vai criar sua persona nas redes sociais, você tem que sentar a bunda e escrever. E tem vários escritores que falam isso, eu não lembro exatamente qual que eu li, mas falam assim, cara, só escreva se você não conseguisse viver sem escrever. Porque senão, cara, é um hobby caro, sabe, estressante. Não, exige muito do tempo, exige muito da sua capacidade, exige energia. Exato. Sabe, porque tem uma formação também, as pessoas acham que que você nasce sabendo escrever. Tipo, eu nunca fiz um curso de formação de escritores. Cara, no mínimo, você tem que ter escrito 10 mil horas e tem que ter lido 10 mil horas de literatura. Assim, sabe, aquela teoria das 10 mil horas é verdade. Então, assim, eu acho que eu escrevo porque eu preciso. Sabe, assim, eu gosto, mas eu preciso. Se eu pudesse, talvez eu não escrevesse mais. Talvez eu desse uma de Raduana Nassar, assim, e falasse, cara, eu não vou mais escrever, porque, tipo, dá trabalho. E hoje em dia o que paga minhas contas não é a literatura, é o jornalismo, sabe? Assim, eu poderia ficar mais, talvez, com meus filhos. Mas eu realmente amo escrever, gosto de escrever, preciso escrever. A escrita te chama todos os dias. E me ajuda realmente a organizar meus pensamentos e dar um sentido pra minha vida também. Perfeito, muito bom. Eu ia até te perguntar, né? Porque, assim, de uma pessoa que estava rabiscando coisas e cancelando no meio e tudo, escreve o primeiro romance já com 240 páginas, né? E era maior, né? E era maior, depois a gente já vai falar do Gambé, que a gente que é um spin-off, mais ou menos, né? Aqui. Você rendeu muito, assim, né? Nesse tempo que você parou ali. Eu imagino que você produziu muito nesses 2, 3 meses, né? E eu queria te perguntar, assim, como foi a experiência de escrever, de sentar e falar, puta, agora eu tenho um romance, né? Sim. E eu tenho um romance consistente, né? Robusto, vamos dizer assim, inclusive do ponto de vista do tamanho, né? Como é que foi isso, assim? Cara, a experiência do Desamparo foi maravilhosa, assim, porque foi aquela rara ocasião em que realmente as pessoas falam, sabe, que baixa o espírito. Se você vira lá o Chico Xavier, você é o médium de algum escritor melhor do que você, e o livro baixou. Mas eu sou um escritor que, assim, as coisas todas aconteceram comigo aos poucos, né? Como eu te falei, eu gosto de escrever desde pequeno e tal. Primeiro, assim, vou mostrar aqui na câmera, da verdade. Primeiro eu lancei esse livro aqui, o Canções para Ninar Adultos. Foi o primeiro livro. É um livro de contos, 2012. Então, entre 2012 e 2018... É linda essa edição, inclusive. É uma edição da editora Patois, em formato de compacto. Esse aqui é só a primeira tiragem que tinha capa dura, né? A capa é linda. Já teve várias tiragens, essa aqui. Ele é um livro dividido em lado A e lado B, como um vinil, né? O lado A são contos mais realismo mágico, e o lado B são contos mais uma literatura mais crua, mais literatura marginal. Assim, tinha essa ideia desse conceito. E aí antes também eu escrevi esse outro livro de poemas aqui, que esse aqui é uma raridade, porque é o meu pior livro, com certeza. Eu não gosto dele, nunca mais vai sair, espero. É da editora Patois também. Então eu estava construindo tem o livro infantil, o Haikais Animais e tal. E aí, quando eu morei em Berlim,
em 2013, eu nunca me senti tão brasileiro como morando fora. Assim como nunca me senti tão caipira quando eu cheguei em São Paulo. Uhum. E eu comecei a falar, puta, eu quero escrever um livro sobre o Brasil. Meus pais são professores de história. A vida inteira eu fiquei pensando como a formação do Brasil e tal. Só que quando eu trabalhei no Conversa com o Bial, eu produzi uma entrevista com o Drauzio Varela. E o Drauzio, que é um grande escritor, um grande médico, né? Ele falava que se você não é um gênio como o Dostoiévski ou Tolstói, você deve escrever sobre uma coisa que só você conhece. Porque assim, o Tolstói escreve sobre qualquer coisa bem. Uhum. Drauzio falava que ele, para ser um bom escritor, ele precisou ser o médico do Carandiru, que era uma história que só ele tinha. Eu comecei a pensar, cara, se eu escrever um livro sobre a formação do Brasil em geral, eu vou ser mais um. Mas se eu falar sobre a formação da minha cidade, Penápolis, que voltando para Penápolis de novo, né? Eu tô sempre voltando pro quintal dos meus pais, né? Sim. Cara, ninguém se importa com Penápolis, assim, ninguém sabe o que aconteceu. Eu, na escola, não aprendi sobre a formação de Penápolis. A gente chamava os indígenas que estavam lá de coroados, a gente não sabia o nome da etnia, que na verdade eram os caingangues. Então, assim, eu voltei da Alemanha com a intenção de fazer um mergulho sobre a minha própria história. Eu comecei a pesquisar Penápolis, a formação de Penápolis. Aí eu voltei para minha cidade, eu fui para... Lá tem um museu histórico, tem um museu folclórico. Eu consegui umas fitas que tinham os áudios dos pioneiros de Penápolis, assim, que tinham gravado. Comecei a ouvir aqueles velhinhos falando sobre como foi a chegada lá. Comecei a estudar a história dos caingangues que moravam lá. Então, assim, eu fui acumulando muito conteúdo entre 2014 e 2018, quando o livro sai, ou 2017, quando eu escrevi, pensando e entendendo a minha própria história. Né? Então, a história da minha região, do lugar onde eu nasci, fui criado. Que foi uma grande descoberta. E aí tinha histórias assim, horríveis, histórias lindas. Eu sempre falo, as partes mais fantásticas do livro são verdade. E quando chegou nessa... Eu fui estruturando uma ideia. Ter lido Pedro Páramo e Um Defeito de Cor foi muito importante para mim, porque eles eram livros históricos, mas com esse certo realismo fantástico. E quando eu tive esse momento que eu pedi demissão, cara, parece que tudo já estava pronto para ser escrito. Que demais. Então, assim, ao contrário desses outros livros meus antigos que eu sofri para escrever, o Desamparo foi uma coisa, assim, que fluiu. Saiu, que nasceu. Já estava sendo gerado, né? Sim. Na verdade, ele só veio ao mundo. Tem histórias do Desamparo que são histórias que meus avós contavam, entendeu? Então, tipo, a Rita Thelma, que é a protagonista, ela foi nascendo e ficando maior. Porque primeiro eu criei um antagonista. Geralmente eu crio os vilões primeiro, né? Então, o Coronel Manuel. Mas a Rita foi nascendo assim, ela foi ficando forte, virando a principal personagem quase que sozinha, assim, sabe? Sim. Então, e aí o livro era gigante, né? Porque o editor desse livro, que é o Marcelo Nocelli, um excelente editor, um abraço, Marcelo, ele cortou, acho que, conversando comigo, claro, ele cortou 25% do livro. Então, o livro era para ter mais de 300 páginas, eu acho. E foi isso, assim, mas foi uma experiência mágica ali, de verdade. Não, você tava falando aí, eu tô lembrando de um trecho aqui que eu acabei de ler um livro de um ensaio da Camila Souza Vilada, né, da Argentina. Chama Transescrita, a Viagem Inútil, que saiu pela Fósforo, acabou de sair pela Fósforo. E ela fala exatamente isso, assim, eu acho que você tocou num ponto que é muito parecido com a reflexão que ela traz, que é assim... Muitos autores reclamam que não estão sentindo, que não tem inspiração, não está conseguindo continuar o texto porque não chega a inspiração. E ela traz um ponto que é assim, talvez não seja inspiração, talvez seja que você está querendo ir para um lugar que não é seu. Sim. Né? Sim. Então, assim, fale sobre coisas que você conhece, fale sobre seu mundo. Então, acho que o Desamparo é tão sobre o que você viveu e tudo, talvez... dentro desse pensamento, talvez por isso que ele tenha fluído também de uma forma tão... Sim. Não estou falando que é fácil, não é porque você está dentro do assunto que é fácil escrever um romance, a questão não é essa, mas talvez seja um pouco mais fácil quando é sobre um universo que você domina, né? Que você viveu, que você experienciou e tudo, né? Ou que você tem muito tesão, assim, muita vontade de mergulhar, porque eu acho que um escritor pode escrever sobre qualquer coisa, assim, como jornalista, mas aí você não pode ser leviano. Sabe assim, é uma coisa que você não entende nada. Exato. E você vai querer escrever, daí você tem que fazer um mergulho, que é quase uma tese de doutorado. Exato. No caso do Desamparo, tem a coisa do seu... Estou escrevendo sobre a minha cidade, onde eu nasci, fui criado, etc. Mas eu também fiz uma pesquisa... Você traz a parte histórica também, muito importante. Que foi isso, sabe assim, eu fui várias vezes, eu fui nesses museus, ouvi esses especialistas, li livros que são livros, assim, edições... caseiras, fiquei pesquisando em sebo, desenterrei personagens, assim, cara,
assim, personagens fantásticos, não no sentido de legais, mas fantásticos no sentido literal. Parecem inventados. Por exemplo, o Dioguinho, né, que é o matador dos punhos de renda, que supostamente era um dandy bissexual que se interessava por Aristóteles e era um matador. Né? Assim, um cara que foi muito famoso, tem filme mudo brasileiro dele, que hoje em dia ninguém fala. Ele daria, assim, uma série no Netflix, inclusive Netflix, pense em mim. Assim, sabe, ele é um cara, mas assim, ele tem uma história em quadrinhos sobre o Dioguinho. Eu também descobri isso depois. Aí tem o Tenente Galinha, que vai virar o antagonista do Gambé. Cara, o cara era uma mistura de Capitão Nascimento com Bolsonaro, sabe assim? Tipo, um personagem muito interessante. Então por essas pesquisas, e geralmente assim, você está lendo um livro sobre Penápolis, aí tem um rodapé que fala, existia um matador, Tenente Galinha, todo mundo tinha medo dele. Aí eu já, putz, legal, anota o nome, vou buscar dou um Google, procuro livros e tal. Então acho que sim, é muito mais fácil escrever sobre o que você entende ou o que você ama. E 2, eu acho que você fazer uma pesquisa... Não quer dizer que você não tenha que pesquisar. Mesmo que assim... Estudar. Você quer falar sobre contemporaneidade, relacionamentos poliamorosos... É legal, sabe assim, a não ser que você tenha uma história muito legal sua, né? Daí vira aquela autoficção. Sim. Que são pessoas que têm uma profundidade, que viram alguma coisa muito interessante, assim, né? Perfeito. Não, você falou de psicografia e você abre o livro com uma frase que eu até deixei ela destacada aqui, que eu achei interessante, que é a primeira parte desse livro eu psicografei, o resto eu escrevi. O que é isso exatamente? Assim, é porque veio realmente de uma forma que você não conseguia controlar, era quase como se não fosse você que estivesse ali escrevendo. Inclusive, porque assim, o livro é dividido em 2 partes. A primeira parte parece que é uma terceira pessoa. Depois, eu vou dar spoiler porque também assim, né? Spoiler de livro não existe. Depois vai se revelar que a autora é a Rita Thelma, que tá contando a história. Que é maravilhosa. Essa primeira parte foi isso, cara. Veio nesses primeiros dias de desemprego, assim, sabe? Foi muito rápido que eu escrevi. Depois entrou o escritor racional, pensando como estruturar, criando essa segunda parte em que ela se revela como autora. Porque esse livro também tem vários joguinhos, assim, de plot twist, né? Então a autora era ela. Ela é filha de 2 personagens importantes, né? Do Modesto e da Maria Xícara. Vai todo, assim... Tem várias revelações. No final também, porque psicografei, no final tem um apêndice, que fala que o livro, na verdade, foi revelado numa sessão espírita. Né? Meus avós paternos eram espíritos kardecistas, inclusive, e que aí teria esse espírito da Rita teria aparecido na sessão ali e o livro teria sido psicografado. Então tudo está relacionado. Que, inclusive, é um apêndice que muita gente considera que é verdade. As pessoas falam assim, incrível a pesquisa que você fez. E aquela história da sessão espírita, eu falo, puta, mas isso aí eu inventei, né? Então, o livro brinca o tempo inteiro com ficção e realidade. E autores que eu gosto muito, como Borges, a própria Ana Maria Gonçalves, fazem isso, né? De se trazer documentos históricos e brincar. Sem dúvida. Então, e tem um momento, já dando outro spoiler, que acaba, parece que tem um tiroteio e a Rita é ferida. Dá a entender que ela ficou viva, mas na verdade a Rita morreu. E ela virou esse espírito que vai... Então assim, tem toda uma brincadeira com o mundo dos espíritos, dos vivos e dos mortos. Que eu acho que no interior, pelo menos até quando eu era adolescente, era muito forte, assim, essa coisa do... um certo catolicismo popular, um certo jeito de você contar histórias como se os fantasmas e os mortos realmente existissem e realmente estivessem ali fazendo parte das histórias. Por mais que, como eu falei, que meus pais não tivessem religião e tenham me criado de uma forma talvez precocemente materialista, eu lembro assim, tem uma história que meu avô contava, que meu avô materno, ele era médico e estava um dia chovendo muito e bateram na casa dele, que era consultório, uma cara muito feia, não sei o que e tal, e esse cara pediu para ele ir num sítio com uma pessoa que estava precisando da ajuda dele. E aí ele falou que ele não ia, que estava de noite, estava chovendo, o cara falou não, que precisavam realmente. E ele chegou lá de carro e tinha uma mulher dando a luz nesse lugar mesmo, no sítio. E aí ele ajudou a fazer o parto e ela perguntou como que ele sabia que tinha uma pessoa dando a luz naquele sítio. Ele falou que foi o cara com a cara assim, assim, assado. Ela falou, mas esse cara já morreu faz 10 anos. E meu avô contava isso como se fosse verdade. Assim. Se ele queria sacanear a gente, se era apenas uma confusão, mas ele falava como se tivesse chegado um cara na casa dele que já tinha morrido faz 10 anos e avisado que ele tinha que fazer um parto no meio do sítio, entendeu? Então, assim, isso não é só porque eu li o Pedro Páramo do Juan Rulfo ou porque eu li 100 Anos de Solidão. Um pouco do jeito de contar as histórias em Penápolis... Também tem muita essa relação, né? Eu acho que o realismo mágico, na verdade, não é só um movimento estético pensado. É um jeito latino-americano de se contar histórias que tem tradições católicas populares, indígenas e de matriz africana que estão ali, sabe assim, no dia a dia.
Não, perfeito, super, super claro e ótimos pontos aí. E eu queria te perguntar do Desamparo, né? Que você escreveu dessa forma e tudo, e depois você partiu pro Gambé, que até eu vi em algum lugar você falando que foi um corte, né, que você fez. Sim. Porque realmente o Desamparo tava ficando grande demais, e na verdade você tinha uma outra, ali podia nascer uma outra história. E o que você aprendeu no Desamparo, em todos os aspectos, que você repetiu no Gambé ou que você não repetiria num próximo livro? Que eu repeti ou que eu não repetiria? O que você repetiria ou que você não você repetiu e não repetiria. Eu acho assim, que eu aprendi a fazer essa pesquisa histórica e transformar e usar ela como base para minha ficção, fazer esse jogo de ficção e realidade, que eu acho que virou uma marca desses meus 2 primeiros livros, assim, e também foi uma forma de eu incorporar minha vivência como jornalista na minha ficção. Eu achava que existiam 2 Freds que brigavam. O Fred do jornalismo, que era assim, um Fred que assim, um pouco, entre aspas, né, obrigado a ser jornalista, porque queria sempre ser artista, e um Fred artista que era escritor. Eu acho que com o Desamparo, esses 2 Freds entram em paz ali, entendeu? Então, a pesquisa jornalística, ela cria a substância para um livro que me deu muitas alegrias. O livro foi finalista do Prêmio São Paulo, acabou me rendendo um contato com a Companhia das Letras. Então, usar a pesquisa histórica e jornalística e o jornalismo para fazer ficção, acho que foi uma experiência que eu aprendi e se harmonizou com o Desamparo. Eu acho assim... Agora eu vou falar as coisas que eu aprendi, porque também tem um jeito de como calibrar uma prosa poética, que eu acho que no Desamparo eu tinha medo de ser comparado com Guimarães Rosa, que eu amo Guimarães Rosa. Então, assim, tem um fato. Eu amo Guimarães Rosa. Ponto. Você abre o livro, se não me engano, com uma epígrafe dele. O Desamparo começa com ele. Manuel de Barros, gosto também. Então, assim, tem um consumo de... Eu acho que o realismo mágico é prosa poética. Mas, repito, eu cresci num lugar onde as pessoas falavam de um jeito poético, né? Eu cresci com meus vizinhos ouvindo moda de viola e música sertaneja, que tinha um vendedor de bananas que era o B12, porque a B12 era a vitamina da banana, que usava um chapéu de cangaceiro, e ele ficava falando coisas que era banana importada do Iraque, ele pegava as notícias do jornal para vender banana. Então, assim, essa poesia, essa prosa poética, um jeito de falar caipira, não é só eu tentando emular o Guimarães Rosa, sou eu, Fred, trazendo aprendendo com o ouvido, trazendo uma literatura oral para os dias de hoje. Né? Então, assim, eu não sou um cara de São Paulo, capital, criado onde eu moro hoje em dia, na Água Branca, que estou querendo emular um caipira. Eu sou um cara, de fato, criado ali nesse lugar que, quando eu nasci, passava carroceiro em frente de casa, né? Assim, então, isso é uma coisa. Mas eu acho que esse medo que eu tinha da prosa poética, no Gambé eu perco esse medo. E aí, acho que a prosa poética está mais forte no Gambé, assim. Tem mais momentos, assim... O Desamparo é um pouco mais sóbrio, né? Então, acho que, assim, tem uma coisa do Gambé que eu me soltei ali. Agora, coisas que eu não faria... E aí depois eu faço um asterisco. Eu acho que o Desamparo tem muitos personagens. É um pouco difícil do leitor entrar lá no começo. A gente cortou bastante. No começo tinham quase 200. Uou. Nessa versão tem menos de 100. Eu acho que no Gambé eu dou uma reduzida nos personagens. No Desamparo eu sou ambicioso em querer colocar a cidade como personagem principal. Desamparo. É mais difícil. As pessoas, geralmente, elas gostam de se identificar com o personagem principal que as guia, né? E no Gambé eu me desafio a criar personagens que eu tento que sejam cativantes, o Gambé, o Caçula e o próprio Tenente Galinha. Então, são aprendizados que eu fui fazendo, tentando fazer diferentes do Desamparo. Perfeito. Só um asterisco. O meu editor atual acha que eu deveria ter deixado o Desamparo gigante, que seria legal tudo ser um livro só, que o meu livro deveria ter 500 páginas. Então, mesmo? Então, eu falo assim, eu não fiz isso no Gambé, eu mudei... Eu deixei o Gambé mais pop, mais direto. Exato. Mas aí o editor do Gambé falou, puta, eu acho que deveria fazer um livro mais complexo e difícil. Então, assim, o certo e errado na literatura são subjetivos, né? Exato. Mas você, tocando nesse ponto especificamente, assim, a gente vê uma tendência de livros mais curtos, né? Sim. Por razões, as pessoas mais ansiosas, querendo consumir mais coisas, muito mais coisas em menos tempo, com o tempo que a gente tem hoje, que a gente sente que ele é cada vez menor e tudo. E é uma tendência, assim, né?
você vê que a própria, sei lá, a Annie Ernaux, Sim. os livros são curtinhos, o próprio John Fosse, que é outro Nobel, também os livros dele, uma boa parte também são livros curtos e tudo. Você parte para que caminho, assim? Você soltou um livro maior, agora o Gambé é menor. Você acha que você está mais aonde ali? Por exemplo, para um próximo livro, você está mais para esse formato menor aí, esse fôlego mais curto, vamos dizer assim? Cara, eu sei o que eu deveria fazer, mas acho que eu faço errado. Eu acho que assim, se eu quisesse, se a vontade de atingir mais leitores, acho que o certo é escrever livros mais curtos. Eu acho assim que é uma tendência, acho que as pessoas realmente têm pouco tempo. Acho que tem livros excelentes, curtos, e acho que tem autores, por exemplo, que eu admiro muito, por exemplo, a Micheline Verunchik, que começa escrevendo livros maiores e tem livros, os recentes são 100 e poucas páginas, assim. E ela tem uma prosa densa, ela escreve sobre coisas profundas e são curtos. A gente está falando da Aline Bay antes, né? Os livros dela são mais curtos. Verdade. Mas eu acho que, de alguma maneira, eu continuo sendo um cara que não sabe jogar futebol, assim, sabe? Então, assim, sabe, um pouco esquisito, sabe? Assim, eu gosto de livro grande, cara. Eu gosto, assim, achei legal ler o Grande Sertão, achei legal ler o Ulisses, sabe? Eu achei legal o Torto-Arado. O Torto-Arado o Torto-Arado é um best-seller que é grande. Então, o próprio Gambé, que é mais curto, ele tem mais de 200 páginas, né, na versão impressa. Mas isso, assim, também eu não me proíbo de fazer um livro curto, assim. Eu gostaria de ter um livro um pouco mais pop, assim. Eu começo a fazer as coisas... O Gambé original, que chamava Cabra Rachada, tem uma primeira versão, ele era bem curtinho. E eu achei ele muito... tá muito superficial, só tem diálogo, parece uma peça de teatro. Não que fosse ruim, mas... Aí eu comecei a enfiar coisa, e eu começo a... todos os meus livros têm muito easter egg. Então eu começo a fazer assim, por exemplo, uma coisa do Gambé, cada personagem tem um elemento dos principais. Um é terra, um é água, um é fogo e um é ar. Então, e isso fica subjetivo, mas o Cuiabano, ele é o cara do Pantanal, a grande cena dele, que até a capa do livro, ele tá em posição fetal num rio e tal. Então eu começo a inventar essas coisas que eu acho que eu vou... Que são pra mim, assim, eu vou me divertindo, não porque eu queira ser muito cabeça ou ser difícil, eu me divirto fazendo essas coisas, o livro vai crescendo, sabe? Eu agora falei pro meu... e tem um pensamento por trás também, né? Cara, então... É porque eu comecei falando do Desamparo, mas, pessoal, eu penso muito nos meus livros, tá? O Desamparo nasceu assim, mas eu sou uma pessoa muito... eu penso muito no que eu vou fazer, eu planejo muito, eu gosto de pensar essas várias camadas, assim, tem a história que tá rolando, que tem que ser divertida, e tem que ser entretenimento, tem que ter bastante violência, no caso do Gambé tem, né? Mas tem a história do Brasil que tá rolando ao mesmo tempo e tem essa simbologia, né? Mas assim, eu gosto de coisas curtas também. Quem sabe eu não consigo tomar vergonha na cara fazer um livro de 100 páginas. 100 páginas, 110. Começar uma linguagem mais direta, também penso, por exemplo, a prosa com essa certa poesia e tal. Eu comecei, quando eu era adolescente e jovem, eu li muita coisa dos beats, sabe assim? Eu li muita coisa de livro-reportagem. Então, assim, eu gosto de autores mais diretos, assim. Literatura que era chamada de literatura marginal, assim, Ferrez e tal. Então, assim, quem sabe eu não escrevo um livro que é mais direto também. Nesse livro aqui, né, o Canções, tem metade dos contos são... Então, assim... Eu acho que o legal da arte é ser livre, né? O legal da minha profissão ser jornalista e escritor ser uma coisa paralela é que eu também não tenho nenhuma amarra a não ser comigo mesmo, né? Exato. E esse tamanho, na verdade, quem define é o seu fôlego e a história que você está e acho que você tá contando. Porque também seria ridículo eu querer fazer um negócio... Assim, eu tenho uma história que o Gambé é menor, né? Que tem 200 páginas, eu queria ficar estendendo para falar que eu sou o novo David Foster Wallace, sabe? Assim? Que aí também, às vezes, a gente sente também, quando tem livros muito longos, que algumas coisas poderiam ter sido cortadas, né? Tem até assim, eu não falo mal de literatura contemporânea, né? Mas tem até um livro que eu amo, que eu acho que se tivesse, assim, 20% a menos, seria, tipo, sei lá, o maior livro brasileiro do século XXI. Ele é um ótimo livro, mas, assim, faltou uma pequena edição. Não vou falar. Eu não falo mal de literatura contemporânea brasileira. Não, mas isso não é falar mal. Não, mas eu acho que assim... Mas, enfim. Porque, cara, é tão difícil ser escritor, cara, que eu acho que assim, você tem que tomar cuidado com não que eu quero fazer média, mas é que o que eu faço, assim, eu não falo do que eu não gosto, né? Perfeito. Tem um trecho do Desamparo, né, que é narrado pela Rita, que você citou aí, que ele fala assim: quando o trem chegou na nossa terra, a natureza chorou uma chuva salgada, que não deu trégua o dia todo.
Tem muita poesia nessa frase, mas ela é uma frase muito forte, né? E fala muito do impacto de tecnologia e tudo, né? O quanto isso agride a natureza e tal. E aí eu queria te perguntar exatamente isso, assim, tipo, nesse caso é que é impossível fazer um omelete sem quebrar ovos? Eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, tanto o Desamparo quanto o Gambé são livros sobre essa... que estão o tempo inteiro pensando sobre a chegada do progresso. Até porque eu sempre achei muito chocante pensar que a minha cidade foi criada em 1909. Isso é século XX, sabe? Já tem luz elétrica. E ela é criada do mesmo jeito que o Brasil em 1500. Tinha 2.500 caingangues, aparentemente, na região, nessa época. Em 10 anos, eles viram 250. 90% foram exterminados. Então, assim, esse choque do trem chegando, do extermínio da população indígena, da derrubada, porque ali é uma área que começa o Cerrado, né? Então, uma região de Cerrado, mas tem parte de mata, que seria mata atlântica, mata de transição. A derrubada das florestas, hoje em dia você vai para Penápolis, basicamente é cana-de-açúcar. A mudança brutal também da cultura, porque a cultura desses povos que estão lá, inclusive tem um outro povo que ficava na região que chama Otixavante, que foi exterminado. Tem um vídeo da última Otixavante, ela conversando com um gravador, que ela era a última pessoa que falava a língua, ela ouve a língua, começa a chorar e falar com aquele gravador. Chega o progresso, chega o século XX, chegam as pessoas que, no caso, meus avós, eles não são dessa colonização, eles chegam depois, eles eram de Jaú, mas chegam, tipo, nós, né, o branco, mesmo que você possa falar assim, eu tenho 5% de indígena, mas chega o branco e muda completamente ali o cenário. Ao mesmo tempo, para o Brasil também, para o Brasil colonial, está tendo uma mudança brutal. É a República chegando, é a abolição da escravidão, é a modernização do Brasil, uma higienização do Brasil, que inclusive vai expulsar, por exemplo, os pobres do centro do Rio para as favelas. Vai ser Canudos, vai ser uma série... de novo, o Estado brasileiro... Uma evacuação, né? Ser brutalmente violento. É quando cria a polícia, o Gambé fala sobre a questão de polícia. Então, assim, é um momento muito duro, de muita transformação. E aí acho impossível contar a história da minha cidade sem falar de todas essas violências. Sem dúvida. E é impossível pensar a minha existência sem pensar que eu sofro também fruto dessa violência assim, e essa modernização. E assim, muito do que eu acho bom e belo foi construído sobre esses ossos, né? Assim, sabe? Porque é isso, a nossa civilização hoje, que a gente acha, por exemplo, que você viaja, eu morei em Berlim e fala que Berlim é maravilhoso, foi construído com essas mortes, essa destruição. A estrada de ferro é inglesa, né? Que chega no Brasil, né? Exato. Então, acho que o tempo inteiro eu estou falando sobre... Não existe essa colonização sendo ilesa, né? Não. Ela vai ter um impacto grande, né? Seja ela qual for. E essa mudança de modo de vida, que é a mudança do modo de vida até então agrário, para um modo de vida moderno e contemporâneo. Acho que os meus livros falam muito sobre isso também. Por exemplo, no Gambé, você citou essa parte, mas no Gambé tem uma parte que eles chegam na cidade grande. Eles são todos policiais. A sede da polícia lá, obrigado, era em São Paulo, onde é o prédio da Rota hoje em dia, né? E eles falam que o coração das trevas é a cidade grande, né? Ao contrário do Coração das Trevas do Conrad, que o Coração das Trevas é a floresta do Congo. Cara, um século depois, quando eu cheguei em São Paulo, ainda lembro. Eu achava São Paulo horrível. Você chega a ter um rio podre. Exato. Porque o rio lá, o Maria Chica, que inclusive é a personagem, chama o rio Maria Chica de Penápolis, não fede. Você chega a marginal, fede. Exato. Sabe? O trânsito desgraçado. Todo mundo tem medo de subir o vidro, né? Primeiro que, assim, eu acho que a relação de tempo que quem mora em São Paulo tem nas grandes cidades é bizarra. Porque, assim, você perde sua vida no trânsito, no ônibus, etc. E Penápolis, cara, é tudo perto. Você não precisa ser rico para você chegar nos lugares. Eu andava de bicicleta, atravessava a cidade em 15 minutos. Tem uma relação do tempo no interior que o tempo corre mais devagar. Toda vez que eu chegava na casa dos meus pais, parecia que eu envelhecia mais devagar, entendeu? Em São Paulo, que é ótimo, que tem muitas coisas para você fazer, parece que os anos passam como se fossem minutos. Exato. Então, essa relação com o tempo, que eu acho que é importante, e eu acho que hoje em dia a moeda do nosso tempo é o tempo, o que as redes sociais cobram da gente é o nosso tempo, não o nosso dinheiro, ela também é muito presente nos meus livros, porque é um momento que está chegando o carro, está chegando o telefone, está chegando o rádio, está chegando o trem, né?
Perfeito. Né, que está chegando, já chegou, né, aí a questão da inteligência artificial. Sim. E aí eu queria te perguntar, eu acho que principalmente eu vi de você aí que, né, que trabalha numa editora, né, trabalha para uma marca como a GQ e tudo, e ao mesmo tempo também escreve. Eu queria te perguntar aí como é que você está vendo essa questão da inteligência artificial no âmbito jornalístico, no âmbito da escrita, quais são os riscos, quais são as oportunidades, onde é substituível, onde não é substituível de jeito nenhum. O que você pensa sobre isso? Cara, assim? é o trem de ferro chegando, né? Assim, é impossível fazer um omelete sem quebrar os ovos. Assim. Eu acho que a inteligência artificial é uma realidade. Não tem muito como você lutar contra, não adianta você ser ludista, sabe? Ficar dando soco na inteligência artificial, mas não acho que isso é só pro bem. Vai roubar emprego das pessoas. No começo também tem uma certa coisa assim, não, mas o nosso, de artistas, de escritores, nunca vão roubar. Não sei. Não sei o que vai acontecer, não sei até que ponto vai chegar a inteligência artificial. Eu gostaria de acreditar que os empregos de jornalista, roteirista, publicitário e escritor vão se manter. Lá na Globo com ainda tem uma coisa de não usar inteligência artificial, até porque a inteligência artificial hoje ela tem vários problemas de quebra de patente, de direitos autorais. Ela não é inteligente de verdade, ela copia, né? Então, assim, ela está usando o trabalho de seres humanos sem pagar para recriá-los, remixá-los, né? Quando eu estava no UOL, a gente usava mais, a gente tinha uma certa exploração da inteligência artificial como um suporte. Então, acho que ela já é uma coisa que te ajuda a fazer pesquisa. Ela traduz muito bem textos para outras línguas. Ela revisa os textos para você fazer um currículo. Sabe aquelas coisas assim que são mais do dia a dia? Ela é uma ótima assistente, assim. Isso é fato, assim, sim, sabe? sem dúvida. Para você se organizar. Ela também dá muita coisa, notícia fake. Né? Ela, inclusive, o Google está pensando se vai soltar o Bard com inteligência artificial ou não, né? A busca dele, né? Usando a inteligência artificial deles. Iam 100%, voltar atrás, porque tem muita fake news, tem muita informação que está equivocada. Mas é isso, assim, cara, é assustador, porque você começa a ver as imagens. Não, assustador não só no sentido, não estou sendo só o Fred, o tiozão, que acha assustador, que é horrível. Mas, assim, tem imagens que você não consegue descobrir se é foto, se é foto ou se é criado por alguém, né? E um ano atrás, quando eu comecei a brincar com essas ferramentas de... Não sei se você já brincou de criar a imagem com... Só tinha gente de 6 dedos, né? Assim. Exato. Porra, agora não tem mais isso. Sabe, em um ano corrigiu muito, assim, né? Tem uma escritora que ganhou um prêmio importante agora, não lembro qual foi, que ela falou que usou inteligência artificial em alguns processos da escrita. Não sei também. É uma escritora internacional, né? Capas de livro, tem várias já criadas com inteligência artificial, né? Até para propaganda tem se usado muito já esse modelo mais dinâmico da mídia digital ser feita toda já com inteligência artificial. Inclusive as pessoas que estão naquela peça e tudo ser pessoas que não são reais. Assim, o que eu acho é que tudo que eu falar aqui vai ser muito ultrapassado daqui 6 meses. Mas eu também acho que tem uma coisa assim, a gente foi transformando tanto nossa sociedade em uma grande produção de salsicha, que a inteligência artificial às vezes acaba sendo a pá de cal em cima disso, porque o jornalismo foi precarizado, a criação de conteúdo foi precarizada, a publicidade foi precarizada, tudo é muito assim, você tem que ter o novo o tempo inteiro. A própria literatura, a gente está numa fase muito boa da literatura nacional, mas existe vários assim livros que são produzidos em massa, livros assim, romance adolescente, livro de ficção que é uma cópia, todos são uma cópia do Senhor dos Anéis. Assim, eu não estou falando mal de ficção ou de romance adolescente. Eu acho o Tolkien maravilhoso. Eu acho o Game of Thrones me influenciou em Desamparo. Assim, eu não leio só livros cabeça. Mas acho que tem uma coisa de uma produção em massa que do estágio que a gente vive do capitalismo hoje, que às vezes a produção da IA vai ser menos perceptível, porque a gente já está acostumado a comer salsicha o tempo inteiro, entendeu? Sim. Talvez a produção de séries do Netflix, que está sendo feita agora em massa, ninguém perceba que o roteiro foi feito por uma inteligência artificial. Ou esse livro que você consome de forma mais rápida, talvez ninguém perceba. Agora, cara, eu acho que a inteligência artificial não vai inventar o novo, porque ela se alimenta do velho. Do que está lá. Então, ela se alimenta do que é conhecido. Assim, aquele momento que você criou, você tinha, sei lá, você está na Idade Média e o Renascimento surge,
e o Boccaccio vai fazer o Decameron, sabe assim, isso aí não vai ser inteligência artificial que vai lançar. Exato. Ou que os Beats falam assim, não, cara, agora para de escrever desse jeito tradicional, a gente vai começar a cortar e criar. Cara, a inteligência artificial não vai criar isso. Inteligência artificial também não tem aquele rosto com o qual você se identifica. Por exemplo, os leitores de Itamar Vieira Júnior amam Itamar Vieira Júnior, né? Eles não amam a inteligência artificial que vai criar um novo tortarado fake, né? Exato. Não, perfeito. Super claro aí os pontos todos. E o que você está lendo? Você lê mais papel? Você lê mais eletrônico? Você lê um livro de cada vez? Você lê um monte? Cara, eu leio tudo. Eu sempre tenho um livro de papel que eu tô lendo e eu tenho um livro no celular, porque eu fico ansioso. Você perguntou assim, como você consegue fazer tudo? Tal? Por exemplo, eu sempre leio na fila, se eu estiver esperando, por exemplo, se vocês falassem, você tem que esperar aqui meia hora sozinho no quartinho, sou eu. ia ficar lento. Eu não tenho mais problema com fila, faz muito tempo. Eu também. Tem fila de 1 hora, tá ótimo. É bom, tipo, eu tenho que fazer um exame. Tem 1 hora de espera, que bom conseguir colocar a leitura em dia, sabe? Você também é assim? Também. E você lê em papel e online? Eu leio papel e leio online também. Isso. Então eu leio tudo. Então, assim, o que eu tô lendo agora? Eu tô lendo... voos, é um voo de 12 horas, tá ótimo. Tá ótimo. É até ótimo, porque eu não vou ter WhatsApp me chamando e tudo. Eu aproveito esse tempo pra ler. Exato. Tipo, eu até viajei agora, eu li um livro, mas era mais livro de trabalho. Eu tô lendo Satyricon agora, que é um clássico romano, né? Que assim, eu tento fazer uma autoeducação desde que eu comecei a querer ser... Porque tem isso, você quer ser escritor? Cara, você tem que ler, cara. Você não pode passar vergonha assim e falar, tipo, eu só leio meus amigos. Não dá. Você ama escrever. E outra, você quer que as pessoas te leiam, você tem que ler os outros também. Exato. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, cara, eu vou ler 100 livros aqui que eu nunca li, que são importantes. Comecei a ler. E eu continuo sem fazer isso. Eu quero ler o teatro grego. Então, esse é o Satyricon, até que o Fellini fez um filme depois, né? É uma peça de teatro romano, é muito engraçado, é muito moderno, assim. Ele critica as elites romanas da época, tem uma parte que é um banquete que poderia ser feito hoje, assim. É uma delícia. Eu tô com a Água Turva da Morgana para ler também agora. Sim. Assim, eu li uma página. O da Morgana é o papel que eu tô lendo e o Satyricon tá no celular. E eu tava lendo uma coisa... Eu li muita coisa ao mesmo tempo. Eu tava lendo uma coisa pro trabalho, porque agora eu tô trabalhando com a GQ, que fala sobre moda. Eu li a biografia do Giorgio Armani também, mas isso era uma coisa pra trabalhar. Então eu fico lendo isso. Um de literatura contemporânea, um clássico romano e um livro de moda do trabalho. Muito legal esse mix de coisas aí. E dos livros que você leu do ano passado pra cá, vamos dizer assim, se você tivesse que premiar um desses livros, qual livro você premiaria? 2 livros. Tá. Mas 2 são de autores mortos. Mas tudo bem. Tudo bem. Cara, um livro que eu achei genial, que eu li esse ano, 2666, do Bolanho. Preciso ler esse livro. Foi esse... E o Detetives também. O Detetives eu tinha lido... Preciso ler os dois. Eu tinha lido a Literatura Nazi na América, que saiu mais curtinhos dele. E é muito bom, né? Então, maravilhoso, assim, eu preciso... Mas eu tenho uma coisa com esses livros maiores, assim. Você foge. Ele requer mais tempo e tudo, né? Muito. Dentro de tudo que eu tenho que ler e tudo. E eles me afastam um pouco por causa disso. Mas eu preciso. Eu estava até falando com a Giovana, que esteve aqui também, e a gente estava falando do Detetives. Ela estava relendo Detetives e ela falou, cara, agora, quanto mais eu releio o Detetives, mais eu tenho certeza por que eu amo esse cara, né? Cara, assim, sério, é maravilhoso. Vale a pena ler. Eu também acho assim, não precisa nada. Eu acho assim, só se você é um escritor profissional que gosta de escrever, acho que é bom você ler livros, né? Isso acho que precisa. Mas como leitor, eu acho muito importante que as pessoas leiam livros que elas gostam, o estilo que elas gostam. Tipo, eu gosto de ler livro curto. Leia livro curto. Gosto de ler poesia. Leia poesia. Eu acho que a leitura pode ser tipo um videogame também, que você vai passando de fases e tentando ser um pouquinho mais difícil cada vez. Tipo, a primeira vez que eu peguei o Grande Sertão, eu não consegui ser a primeira página. Nada, que porra é essa, sabe? Não entendi. Ulisses, a mesma coisa. Ali a primeira página, não consegui entender. É difícil. E depois, lendo outros livros, eu cheguei nesses livros e foi. O Bolanho não é difícil, ele é grande. Mas é uma literatura contemporânea. Tem muitos nomes, tem muitas coisas. Mas, cara, esse livro é maravilhoso. Eu ficava pensando assim, esse é um livro que eu não conseguiria escrever nunca. Porque é complexo no sentido da construção, não da leitura. Ele consegue ter uma linguagem simples, mas assim, com muitos personagens, dividido em 4 partes. Tem partes engraçadas, tem partes trágicas, tem partes que são mais biográficas. Ele brinca com esse negócio de verdade e mentira. E o outro livro que eu ia falar é o Água Funda, da Ruth Guimarães, que eu conhecia esse livro, todo mundo... Quando eu lancei o Desamparo, todo mundo falou que eu tinha muita semelhança com ela. Ela é uma escritora mineira, ela é comparada com Guimarães Rosa.
ela tem uma prosa caipira, só que, na verdade, eu nunca tinha lido. E quando eu li, eu falei, caramba, é muito parecido mesmo. Realmente ela poderia ser minha madrinha da literatura, assim, sabe? Mas eu acho que tem esse negócio da vivência que eu tava falando, né? Às vezes você não quer copiar o autor, você tem as mesmas raízes que o autor. E a Ruth tem umas coisas que ela coloca no meio da história, trecho de modinha, ditado popular, que eu fiz isso muito, tanto no Gambé quanto no Desamparo. Ela, cara, eu acho que ela já morreu, né? Ela tinha que ter sido muito mais reconhecida em vida. O livro foi elogiado e tal, mas acho que assim, ela é uma das grandes autoras nacionais. Chama Água Funda, né? Isso, Água Funda, cara. Anotei aqui já. Então, eu li agora, também li com certo atraso. Ela tem sido mais redescoberta, né? Até porque ela é uma mulher negra e tem um movimento de outras mulheres negras para lerem a Ruth, mas ela tem essa coisa da prosa caipira e assim, um livro realmente muito bom. Muito legal. E o Bolanho é fascinante. Com certeza eu li outras coisas, eu não consegui na minha cola ler tudo. Outras coisas mereceriam prêmios. Não, mas já trouxe duas referências excelentes legais, aqui. E se você tivesse... que livro você gostaria de ter escrito? Além do 2666? Puta, assim... Você fala, realmente, esse livro, tipo... É o livro... Cara, eu acho assim, é até meio óbvio, mas o Grande Sertão Veredas é um livro que eu acho mágico, assim, sabe? O Grande Sertão e o 100 Anos de Solidão, que são dois livros que me influenciaram muito. Porque parece que o cara, você vê assim, porra, o Gabriel Garcia Marques sabe escrever, só que ele nunca escreveu um livro igual. E o Guimarães também, eu acho que o Guimarães tem outras coisas muito boas, mas assim, parece que naquele momento junta a transpiração e a inspiração, sabe? E também são os grandes romances desses caras onde eles juntaram tudo, assim, que eles fizeram de bom. Tem uma coisa épica, tem uma coisa que com o tempo, que continua as pessoas continuam se interessando com o tempo. Fala sobre o humano, então, por exemplo, o Grande Sertão, ele fala sobre a paixão. Ele fala sobre o desejo de vingança de Jadorim. Ele fala sobre o pacto do Reobaldo com o demônio, que é o pacto assim, que a gente faz, né? Na vida, o tempo inteiro a gente faz esses pactos para conseguir o que a gente quer. A gente se vende um pouco e tal. Mas então, são coisas universais, mas ele é extremamente regional também. Puta, ele é o sertão de Minas Gerais, com o jeito das pessoas falarem, se vestirem, etc. E eu acho que 100 Anos também tem isso. Então, são dois livros assim, que putz, eu acho que são mágicos, né? Gostaria de ter escrito. Perfeito. Não, 2 livraços. Mas eu também gostaria de ter escrito Tortarado, pra ter vendido tanto quanto o Itamar. Que é gente boa, escreve bem, vendeu pra cacete, porra, Itamar. Maravilhoso. O Salvar o Fogo é lindo também. É maravilhoso. Também. Eu falo, porra, ele não, Itamar... checou todas as casinhas. Né? Não, ele... O cara é gente fina, fala bem. Tirou 11 na prova. Exato. Tirou 11. A gente tem um quadro aqui, você, como ouvinte do Pod, você sabe que chama 3 vezes. É um livro pra enaltecer. Você já falou de alguns aí, mas se puder trazer outra referência. Um livro para emprestar, que é aquele livro que você fala, olha, isso aqui não tem erro, eu empresto e sempre as pessoas gostam e tudo. E um livro para esquecer. Boa. Eu vou começar pelo livro para esquecer. Tá. Eu tinha até uma escolha polêmica, mas eu vou no fácil. A minha escolha fácil é O Guarani, do José de Alencar. Foi um livro que eu li quando eu era adolescente. Cara, eu gostava dos livros. Esses livros são considerados, entre aspas, chatos, assim. Eu não odiei ter Dom Casmurro ou Memórias de Sargento Milícia. Mas eu lembro que eu achei o Guarani muito chato. Acho que as descrições... Acho que as descrições são, assim, demoradas. Acho o romance Água com Açúcar. Acho os personagens muito idealizados. E quando eu li, eu não tinha nem a profundidade de entender que era uma mulher branca idealizada, um personagem indígena que era o Peri muito clichê e tal. Eu acho muito melhor que na escola lessem, por exemplo, o Ailton Krenak, que tem uma linguagem mais simples, fala sobre os indígenas e é muito profundo, sabe? Ou então A Queda do Céu, do Davi Copenaua e do Bruce Alberto. Então, realmente, acho que o Guarani poderia ser esquecido. A minha outra escolha depois eu te conto quando eu estiver off. Tá bom, falo offline aqui, mas veja bem. Não, tô brincando. E um para emprestar? Para emprestar, eu iria acho que o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, eu falei aqui dele algumas vezes, porque é um livro curto. Sim. Muito bom. Ele influencia o Gabriel Garcia Marques. Ele cria, de alguma maneira, tem outros possíveis pais do realismo mágico, mas acho que ele é uma aula de edição. Assim, como você pode contar... Aí você estava falando, né? Pô, você é do livro curto ou do livro grande? Eu adoraria também fazer um livro com o Pedro Páramo. Ele é profundo, ele tem plot twist, ele tem violência, ele tem crítica social, ele tem magia, ele tem quantas páginas? Sei lá, cento e poucas páginas? Exato. Então é um livro que as pessoas
que eu posso emprestar e as pessoas vão ler com facilidade. E eu acho que o Juan Rulfo, ele é conhecido por escritores, grandes leitores, mas ele não é tão popular no Brasil quanto um Garcia Marques, um Vargas Llosa. Sim. Então acho que é um livro legal de emprestar. Perfeito. E para enaltecer? Cara, para enaltecer, aí eu vou... Agora, falei muito de autores mortos, internacionais. Acho bom falar da literatura contemporânea. Tem muitos autores maravilhosos que eu gosto. Hoje eu vou enaltecer Paulo Scott, Marrom e Amarelo. Maravilhoso. Cara, eu acho o Paulo Scott muito bom. Acho Habitante Real também muito bom. Então, ele é um cara... Acho que as coisas que ele escreve de não ficção são boas também. Ele é um cara que tem uma regularidade de uma alta qualidade. Acho que ele ganhou, né, o Jabuti de melhor tradução, mas acho que ele poderia ser mais premiado, mais celebrado. E o Marrom e Amarelo é um livro assim... Ele tem elementos de autoficção, porque o Paulo é o irmão negro de pele mais clara, tem um irmão de pele mais escura, filho de um delegado, como o personagem dele, mas é muito imaginativo, é uma ficção, ele parte de elementos biográficos para criar uma ficção. Ele fala de um assunto que é muito importante para o Brasil, que é a questão do pardo, que é um assunto que está sendo discutido o tempo inteiro, e do colorismo, de um jeito que não é nem um pouco clichê, nem um pouco explícito. Ele, através das vivências desses dois personagens, do dia a dia, de situações cotidianas, ele vai te dando pequenas tapinhas assim na cara, mas sabe assim, como os grandes romancistas faziam. Ele vai criando um painel do tempo através da vida e das ações do personagem. Nada é didático, nada é clichê. Né? Assim, é uma boa história, mas que também reflete os grandes temas do seu tempo. Então, Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Maravilhoso. Só dicas incríveis aqui. E trazendo coisas da literatura contemporânea também, que é muito bom. Sim. Muito bom. Bom, a gente está indo para o finalzinho aqui. Eu queria ler um trecho do Gambé. Obrigado. Eu poderia ler do Desamparo também, que eu marquei alguns aqui, mas eu escolhi do Gambé. Eu li na ordem invertida. Então, eu li primeiro o Gambé e depois li o Desamparo, mas também não teve fricção nenhuma. Então também fica a dica aí, quem quiser ler na invertida, para mim super também funcionou. Então não teve problema, não apesar, considerando que um nasce do outro, né? Sim. Então, mas essas histórias podem ser vistas e lidas de uma forma separadas também, sem nenhum problema. Bom, o trecho fala assim: aí lamberam nossa casa na brasa, pegaram as terras e nos botaram na estrada. Ainda cheiro na memória aquela terra úmida em dia de tempestade. Aqueles pardais pequenos, despencando dos ninhos barrigudos e depenados. Os mofos das paredes, formando traçados de mapas verdes e negros. E eu sabia de cor, como sabia o caminho até a escola rural. De muito na vida não sei, mas aquela casa eu dominava como se fosse parte minha. A casa natal de um homem é sua alma mobiliada, o lugar para onde a gente retorna nos sonhos. Ela contém em seu interior o que de mais sagrado há na vida, os tempos da infância, a única vez que se vive de verdade, que se aprende a enxergar a coexistência. Depois daquilo, só repetição. Mas a casa onde se nasce, ela guarda, museu memória, nossa pequenez. Até que a dívida coma, o fogo lamba e o homem venda. Que lindo isso. E eu adorei que você traz essa coisa da casa para falar da infância, para falar dos valores, das memórias e tudo, né? Eu queria te perguntar assim, o que essa casa da infância guarda em você até hoje, assim? Sabe o que é engraçado? Esse trecho até eu fico emocionado porque é um trecho mais autobiográfico do Gambé. Olha que legal. Porque o Gambé, o personagem principal, ele não tem nada a ver comigo na teoria, né? Ele é um policial pardo no século XIX. Só que a casa onde meus pais moraram, que eu fui criado em Penápolis, de fato eles venderam e depois eles se endividaram e perderam a casa. Então, tem uma história real por trás da história. Assim, eu não morava no interior do Mato Grosso e botaram fogo na minha casa, não é isso. Mas
de fato, a casa da minha infância, que é a casa com a qual eu sonho até hoje, quando eu sonho que eu estou em casa, essa casa ela se foi, de fato, e as dívidas comeram. Tem até um poema nesse livro aqui, que eu falei que é o livro que eu menos gosto, que fala sobre a perda de uma casa também. E isso tem uma coisa também com você, com o amadurecimento e você envelhecer, mas o Manuel de Barros, ele falava, né, que sempre que ele ia fazer poesia, ele buscava numa caixinha da infância. Ele falava assim, que a poesia para ele era um momento da infância dele, que ele tinha que todo poeta tinha essa caixinha onde você buscava coisas bonitas. E eu sinto isso na literatura também, sabe? Eu tô o tempo inteiro voltando para essa casa, que apesar de ter sido comida pelas dívidas, ela ainda existe dentro de mim, e que é a casa onde é o quintal onde eu brinquei, onde eu coloquei o pé na terra, onde eu vi as formigas andando, porque se você for ver, tem descrições ali, saúva, não sei o que são coisas que eu vivi, onde tinha sapo, onde uma vez apareceu um macaco, né? Onde eu e meu irmão, a gente brincava criando esse mundo que eu falei, você falou, seu irmão foi importante, sim, foi. Então, assim, eu acho que ela é uma casa simbólica, ela é uma casa que simboliza quem sou eu, esse cara que teve uma infância no interior, e de fato é uma coisa que é uma história que meus livros vão ter sempre uma questão de uma consciência social, uma consciência de classe, porque de fato aconteceu comigo também. Que essa casa, em algum momento, meus pais tiveram essa questão financeira e perderam a casa que era a nossa casa, e a gente ficou sem casa própria, como o Gambé ficou. Então, assim, não é só simbólico, mas tem muito simbólico também. Sim, maravilhoso. Não, e o texto é lindo, né? Obrigado. Acho que tem uma... Esse também acho que foi psicografado. Não, esse dia você estava inspirado, porque é lindo, assim, porque ele é poético, mas ao mesmo tempo ele traz muita verdade, ele convida para a gente pensar sobre muita coisa. Então, assim, ele é muito completo, né? Sei lá, o seu livro poderia ser esse texto. A gente falou de livros curtos, sim, mas você vê, né? Às vezes é uma página ali, cara, sim, que você pode ficar refletindo aquilo durante dias. Tinha um negócio do Gambé que eu queria que o livro inteiro tivesse... É que não dá, né? Porque tem alguns momentos que tem que ser mais direto, narrativo, mas que fosse o livro inteiro com esse tom, assim, sabe? De que fosse essa coisa um pouco... uma mistura de sonho, poesia e algo de religioso, sabe assim? Sabe assim, que tem uma coisa de sagrado, assim. Sim. Eu fiquei, acho que buscando o tempo ter esse lugar. Claro que você não acerta o tempo inteiro, o livro a história tem que andar, mas quem sabe eu não faço um livro de 60 páginas. Nossa. Mais nessa pegada, né? Esperando. E outra coisa, você tem que tomar muito cuidado para não ficar ridículo. Porque a prosa poética tem um ponto para você não cair não virar piegas e ficar muito sentimentalista. Né? Às vezes eu pedia para alguém ler e falava, tá muito sentimental, tá cafona, tá choroso, né? Tá bonito ou tá brega, né? Entendi. Não, acho que é um ponto sensível mesmo, né? E o quanto você... E eu acho que o desafio é você manter o ritmo, né? Sim. Pra você não cair nele, não cair no cafona, né? Mas tem um ponto que é esse quando baixa, assim, que você é tão sincero que acho que a sinceridade, ela quase nunca é cafona, tem né? muita verdade, né? Quando você consegue atingir, é difícil, porque você está o tempo inteiro, é trabalho, é respiração, você está inventando. É difícil, você não está sendo o tempo inteiro sincero, mas quando você consegue chegar nesse lugar da verdade, eu acho, da literatura, assim, como uma verdade que as pessoas podem não gostar, mas elas vão reconhecer, esse artista é sincero, aí você está fazendo arte de verdade, aí você está no lugar que eu sempre queria estar, sabe assim, aquela busca do Eldorado, assim, do artista, né? Perfeito, claríssimo. Então, continue nessa... Na busca. A gente agradece. Continue nessa pegada que a gente agradece. Para a gente fechar aqui, eu vou fechar com ping-pong. Tá bom. Tá? Rapidinho aqui. A gente chama ping-pong pages, PPP. Escrever Escrever é o sentido para minha vida. Editar Editar é trabalho, é transpiração, não é inspiração. Ler Ler é descobrir os melhores professores do mundo e de qualquer tempo, é viajar no tempo. Perfeito. Reescrever Acho que reescrever é uma necessidade de esculpir o seu ego e aí transformar a sua inspiração e um pouco e deixar a verdade e tirar o narcisismo. Acho que é isso. Acho que é manter a verdade e eliminar o narcisismo. Perfeito, que lindo isso. Publicar é jogar garrafas no mar e tentar encontrar
aqueles amigos que você nunca teve na infância e que possam se conectar com você através das coisas que você acha que estão mais pulsantes no seu coração. Acho que é isso. Encontrar jogadores de futebol. Não. Bom, quem sabe tem um jogador de futebol com Casa Grande e tal. Receber críticas Cara, eu acho assim, muita gente sofre. E eu já sofri com críticas também. Acho que tem críticas que te fazem crescer. Dá pra você sacar, né? Críticas à sua obra podem fazer você crescer. Críticas pessoais, acho que você tem que ignorar. Agora, tem uma coisa que falam, que é um clichê, mas que é verdade, que as críticas positivas e negativas você tem que relevar. Porque, cara, você tem que fazer a arte porque é importante para você. E quando te falam que você está muito bem, você não deve acreditar porque você não é tão bom assim. O tempo vai te falar. Aquele seu livro foi legal, o resto pode não ser. Pode ser legal para aquele momento. E a crítica negativa também se te destruir, cara. Você está fazendo para os críticos ou para você, né? Mas acho que é um bom trabalho de autoconhecimento receber críticas. Não, perfeito. Até lembrei aqui de um ponto que um amigo meu que também publicitário falava, vai falar até hoje, e eu gosto muito, que todas as vitórias eu comemoro por 24 horas e as derrotas do mesmo jeito. Isso é ótimo. Putz, ele é gênio, cara. Porque no segundo dia eu já volto ao prumo novamente, ou por uma coisa que foi para cima ou por uma coisa que foi para baixo. É que tem críticas que, obviamente, o seu ego fica espedaçado, assim. E tem esse negócio o escritor brasileiro, ele é carente, né? Então, assim, a gente não sai tanta resenha, não tem tanto lugar. Eu vejo até em Portugal, como país menor, tem muito lugar que dá entrevista e tal. Então, assim, você escreve um livro... Eles vão em rádio, vão em programa de TV, né? Aqui não tem isso, né? Temos aqui. Esse podcast maravilhoso. Mas, assim, então você escreve um livro por 4 anos, demora para publicar, revisa, lança, consegue uma editora, fica super feliz, sai a primeira crítica, volte para a escola, porque você... Sabe, parece que saiu do Mobral. Você fala, putz, o cara me destruiu, sabe? Tem umas críticas que são destrutíveis. É difícil o cara falar que o cara só ficou 24 horas mordido, né? Mas acho que é o mood. Pra também a pessoa não fazer disso um extermínio, sabe? Acho que é isso também. Ser premiado Puta, assim, eu acho que é uma possibilidade de mudar de vida. Eu não ganhei o prêmio, eu fui finalista de prêmios, né? Assim, eu ganhei prêmios de jornalismo, mas não de literatura. Mas eu vejo colegas que realmente conseguiram... Primeiro, porque tem alguns prêmios que dão bom dinheiro. Por exemplo, o prêmio que o Itamar ganhou, o prêmio que eu fui finalista, que a Morgana ganhou. Então, só assim, você ganha uma bela grana e, além de tudo, você é visto pelo mercado de uma forma diferente. Você começa a ser chamado para mais palestras, mais aulas. Perfeito. E, finalmente, vai virar roteirista. Então, acho que o prêmio não é uma questão de vaidade. No Brasil, onde tem tão pouca bolsa, tão pouco residência, eu acho que o prêmio é uma possibilidade de mudar de vida para o escritor. Perfeito, claríssimo. Publicar o primeiro livro Puta, pra mim foi um sonho, cara. Uma das coisas mais deliciosas da minha vida. Foi um sonho. Publicar o primeiro livro foi assim... Eu fiquei tão feliz de publicar o primeiro livro para uma editora independente, que a tiragem inicial, acho que era 250 cópias, quanto de lançar meu livro pela Companhia das Letras, sabe, a maior editora do Brasil. Assim, foi muito bom. Que demais. Não, acho que ainda mais você que sempre se assumiu como escritor, mesmo quando nem tinha consciência do que era isso exatamente, né? E parecia uma coisa muito inacessível, porque assim, em Penápolis, cara, não tinha editora. Você não conhecia um escritor, entendeu? O escritor era tipo uma entidade, assim, sabe? E meus pais, eles idealizavam os escritores, como eu te falei, meu pai achava que o escritor era um imortal, de verdade, né? Então, você encostar nesse papel com seu nome, sabe assim, você falar, deu certo, muito... deve ser muito prazeroso. Para mim foi tipo um sonho mesmo. Sem dúvida. A opinião do leitor Eu acho que a opinião do leitor ela é importante, mas você não pode ser... Minha opinião, tá? Eu acho que não pode ser, no caso da literatura e não do jornalismo, acho que não pode ser funcionário do leitor, escravo do leitor. Porque assim, você tem que surpreender o leitor, você tem que trazer uma coisa que ele nem imaginava que ele gostaria de ler. É o que eu estava falando. Quando o Joyce lançou Ulisses, ninguém imaginava que um livro de 900 páginas podia ser legal. Né? Ou quando o Daniel Eno volta escrevendo não ficção com 60 páginas, ninguém imaginou. Então acho que o escritor tem que estar um pouco à frente. Assim, eu como leitor, eu estou falando não arrogante, eu como leitor quero ser surpreendido pelo escritor, não quero ser o chefe Agora, é óbvio que a opinião do leitor te ajuda a vender mais. A ser lido e a ter essa comunicação que quem fala que escreve para ninguém, então não publica, né? Eu acredito em quem escreve diário. Mas se você publica, você quer ter leitores. Então é importante você ouvir os seus leitores, conversar com eles, né? E entender, assim, como é que seu livro chega para essas pessoas. Coisas que poderiam ser diferentes e tal. Mas acho que não pode ser uma ditadura do leitor na literatura. Tem que ser a liberdade da arte, né? Eu acho. Perfeito, claríssimo.
Chegamos aqui ao final. Queria te agradecer. Obrigado, agradecer demais aí. Papo super gostoso. Por favor, continue nos alegrando aqui com a sua arte, com a sua escrita. Adorei de verdade, Gambé, o Desamparo. Agora recebi esse lindo infantil aqui hoje também, que já tô querendo ler, já vou lendo no carro já na volta, no táxi. Queria te agradecer aí demais. Continue escrevendo, com seu trabalho lindo aí, jornalista, escritor, tudo. E volta aqui quando tiver novidades aí, outro livro e tudo para contar aqui mais pra gente também. Obrigado, eu que agradeço. Eu queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Agradecer a você. Eu fico muito feliz de poder falar sobre literatura, como eu falei, é a coisa que eu mais gosto. Se eu pudesse, eu passava o dia falando de literatura. E assim, se você viu, gostou? Compre o Desamparo, compre o Gambé. Eu quero ouvir a opinião dos meus leitores. E também vou aproveitar aqui ao vivo e dar mais um presente para o Custódio. Esse livro aqui, uma coletânea que eu organizei, Geração 2010, com escritores muito bons. Tem o Itamar Vieira Júnior, tem o Ailton Krenak, tem a Micheline Verunchik. Editora Reformatório. Apoiem as editoras independentes e leiam autores brasileiros vivos. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Nossa, ainda mais vindo de você com esses nomes todos aqui. Que maravilha, tem Jarid Arraes, que lindo isso, tem Nara Vidal, tem Monique Malcher, Micheline Verunchik. Nossa, isso aqui E olha que a gente fez essa seleção quando a galera estava despontando. A maior parte não tinha ainda contrato com grandes editores, o Itamar tinha. Que demais. E sei lá, 3 anos depois, todo mundo aí virou grandes nomes da literatura. Então, já estão nas maiores editoras e tudo. Que demais. Ganhando prêmios e, assim, todas essas que você falou, né? Assim, então, acho que foi uma seleção bem com boa sorte. Nossa, muito acertada. Pessoal, super obrigado aí, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham curtido aqui o episódio, tanto quanto a gente curtiu, se divertiu. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, quem vocês gostariam de trazer aqui numa próxima edição, que a gente obviamente vai buscar e atrás dessas pessoas aqui para fazer um papo aí tão gostoso quanto esse assim também, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo grande e a gente se vê aí no próximo episódio já, tá bom? Beijo!